Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa de hoje de Lutar até Vencer. Nós estamos aqui hoje para aprender sobre a palavra de Deus e também para fazermos batalha espiritual. A Bíblia nos ensina que a nossa luta não deve ser contra as pessoas, nem contra o sangue e a carne, mas sim no mundo do espírito. E é por isso que esse programa existe, para te ajudar a lutar e a conseguir grandes vitórias, não lutando contra as pessoas, mas sim lutando no mundo do espírito, nos lugares celestiais. O nosso programa está começando por aqui e você, ao longo de todo o programa, poderá enviar o seu pedido de oração. Quem sabe você está passando por alguma circunstância que precisa de ajuda, que gostaria que Deus ajudasse. Então nós vamos hoje orar e vamos interceder juntos pelo seu pedido de oração. E quando nós falamos em guerra espiritual, em batalha espiritual, vamos usar armas, mas não são as armas convencionais, são armas espirituais. E uma arma muito poderosa no mundo do espírito é o louvor. E é assim que nós vamos dar início ao nosso programa de hoje, louvando a Deus, exaltando o nome dEle, porque hoje é dia da tua vitória, hoje é dia da tua vitória chegar até a tua vida. Ó, quão grande é o nosso Deus, ó, quão grande é o nosso Deus. Os anjos lhe obedecem, céus e terra adoram. Ó, quão grande é o nosso Deus, poderoso é o nosso Deus, poderoso é o nosso Deus, poderoso é o nosso Deus. Os anjos lhe obedecem, céus e terra adoram. Poderoso é o nosso Deus. Ó, quão grande é o nosso Deus, ó, quão grande é o nosso Deus. Os anjos lhe obedecem, céus e terra adoram. Ó, quão grande é o nosso Deus. Não há Deus tão grande como tu. Não, não há, não, não há. Não há Deus tão grande como tu. Não, não há, não, não há. Não há Deus que faça as mesmas obras como as que fazes tu. Não há Deus que faça as mesmas obras como as que fazes tu. Não há Deus tão grande como tu. Não, não há, não há, não, não há. Não há Deus tão grande como tu. Não, não há, não, não há. Não há Deus que faça as mesmas obras como as que fazes tu. Não há Deus que faça as mesmas obras como as que fazes tu. E não por força, e não por força, nem por violência, mas pelo seu Espírito. E não por força, nem por violência, mas pelo seu Espírito. Ó, esses montes já se moveram. Ó, esses montes já se moveram. Ó, esses montes já se moveram pelo seu Espírito. E não por força, e não por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. E não por força, e não por força, nem por violência, mas pelo seu Espírito. Oh, esses montes já se moveram. Oh, esses montes já se moveram. Oh, esses montes já se moveram pelo seu Espírito. Nós vamos continuar louvando a Deus e nós vamos declarar que o caminho de Deus é perfeito. Vamos entrar agora em guerra porque nós já temos a vitória. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder. É uma arma, é um escudo para todos os que nele confiam. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder. É uma arma, é um escudo para todos os que nele confiam. Deus é minha fortaleza e a minha força. Com ele eu passo pelo meio de um batalhão. Ele adestra as minhas mãos e me prepara para guerrear. Porque quem é Deus? Porque quem é Deus? Senão o Senhor. E quem é o rochedo? Senão nosso Deus. Senão nosso Deus. Aleluia.
declarar que nós somos firmes e nós somos fortes na rocha que é Jesus Cristo. Ser firme, ser forte, pois o teu Deus está contigo. Ser firme, ser forte, pois o teu Deus está contigo. Declare: eu sou firme, sou forte, pois o meu Deus está comigo. Eu sou firme, sou forte, pois o meu Deus está comigo. Eu não tenho medo, nem vou desfalecer. Eu não tenho medo, nem vou desfalecer. Porque eu ando no caminho da vitória. Vem também caminhar em vitória e fé. Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória e fé. Pois o teu Deus está contigo. Ser firme, ser forte. Você que está em casa, seja firme, seja forte, pois o teu Deus está contigo. Ser firme, ser forte, pois o teu Deus está contigo. E declare: eu não tenho medo, nem vou desfalecer. Eu não tenho medo, nem vou desfalecer. Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória e fé. Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória. Porque eu danço no caminho da vitória e fé. Vem também dançar em vitória. Porque eu louvo no caminho da vitória e fé. Vem também louvar em vitória e fé. Pois o teu Deus está contigo. Ser firme. É isso mesmo, vamos ficar firmes em Jesus. E quando nós ficamos firmes em Jesus, a nossa vida vai sendo mudada dia após dia. E eu hoje queria também dar aqui o anúncio da consulta pastoral. Lembrar a todos vocês que nos assistem, aqui que nos acompanham na TV Maná Brasil, e também a todas as pessoas novas, né, que também estão sempre chegando, pessoas novas, que estão conosco aqui pela primeira vez. Nós temos um serviço chamado de consulta pastoral, que é um atendimento que nós fazemos às pessoas de maneira individualizada. Porque há questões na nossa vida que não resolve-se apenas com oração, porque não é questão de oração. É preciso haver uma mudança, precisa haver uma direção. E pronto, não dá aqui, não é só uma mensagem, não é que vai resolver a situação. Quem sabe você também, sei lá, tem um projeto, tem algo que você gostaria de fazer e queria saber a direção de Deus, conhecer a vontade de Deus sobre aquele assunto. Então você pode entrar em contato conosco e agendar uma consulta pastoral, que é um atendimento individualizado, né? Você vai agendar e um dos nossos pastores vai entrar em contato com você e vai te orientar pela palavra de Deus. A consulta pastoral, ela pode ser realizada em qualquer igreja Maná aí perto da tua casa, presencialmente, mas quem sabe você não consegue chegar até uma igreja Maná, a consulta pastoral também pode ser realizada de forma online. É só você entrar em contato conosco, com os números que estão aparecendo aqui no rodapé, e um dos nossos pastores vai falar com você e vai te orientar pela palavra de Deus. Eu também gostaria de anunciar um programa muito especial que nós temos aqui na TV Maná Brasil, que é o Grupo Familiar. É um programa semanal onde é explicado os rudimentos da palavra de Deus. Existe um líder, um apresentador, que toda semana fala sobre um assunto, sobre um tema. E enquanto aqui na reunião, no programa, não é, nós estamos falando a palavra e vamos andando, o grupo familiar é diferente. O líder, o apresentador há momentos de perguntas, de dúvidas, e você pode interagir em direto com o apresentador e fazer perguntas, tirar dúvidas, é muito legal. Então, se você ainda não assistiu, eu quero convidá-lo a assistir o programa Grupo Familiar, que é muito legal, você vai ver que é meio espetacular e vai te ajudar muito a aprender sobre assuntos da Bíblia e crescer na fé. E então é isso.
E nós agora vamos continuar louvando a Deus, vamos continuar adorando a Deus, mas agora de uma maneira diferente. Nós agora vamos cantar músicas mais lentas, músicas de contemplação, de adoração ao nosso Deus. Nós agora vamos entregar a Deus nosso louvor. Deus, na palavra dele, Ele fala que Deus busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Para algumas pessoas, adorar é cantar, mas não necessariamente. Adorar a Deus é expressar gratidão, exaltação por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz. Podemos louvar a Deus cantando, sim, mas também podemos louvar a Deus com palmas, podemos louvar a Deus com danças. E quando Deus fez o tabernáculo, Ele fez fez como que fosse o protocolo para que nós possamos entender como é que se chega na presença de Deus. Lá no Antigo Testamento, no tabernáculo, havia o átrio, o santo e o santo dos santos. Nos átrios era onde as pessoas chegavam, lá tiravam os pós do pé, aquela gritaria, aquela coisa mais eufórica. Depois entrava no santo, onde já nem toda a gente entrava, já era um lugar de mais respeito. E era lá no Santo dos Santos que estava a presença de Deus, lá na Arca da Aliança. E hoje nós já passamos pelos átrios, foi a primeira parte, aquelas músicas mais alegres, mais animadas. E agora nós vamos entrar no Santo, até chegarmos no Santo dos Santos, que é lá onde Deus está, que onde nós queremos estar, é na presença de Deus. Se você souber cantar a música, cante. Se não souber, simplesmente esteja numa postura de respeito a Deus e ouça a letra, ouça com respeito, com atenção, que isso também é a sua adoração hoje. Agora é o momento de nós levantarmos as mãos para o nosso Deus, que fez os céus e fez a terra. Esse Deus que é o nosso Pai, que é o teu Pai, e esse Deus que te ama. É com essa arma que nós vamos hoje vencer essa batalha, com armas espirituais, com a arma do louvor. As mãos levanto para o meu Deus, ao grande eu sou, a quem eu canto, tu és aquele que reinas no meu ser. As mãos levanto para o meu Rei, ao grande eu sou. Deus, é a Ti que trazemos nosso sacrifício, Senhor. Neste momento estamos para Te louvar e para Te adorar. O desejo do nosso coração é estar contigo todos os dias da nossa vida,
Junta, Senhor, o nosso coração ao temor do Teu nome. Cria dentro de nós um espírito reto, um espírito inabalável. Restitui, ó Deus, a alegria da nossa salvação. É o que eu te peço hoje a todos nós que estamos aqui em reverência à Tua palavra. Amém. Este é o meu desejo, honrar-te de todo meu coração, adorar-te, tudo que há em mim, tudo que há em mim, te dá louvor. Tudo que eu adoro és tu, Senhor. Dou-te o meu coração, dou-te a minha alma. Pra ti eu viverei, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar. A ti, Senhor, a ti eu dou-te o meu coração, dou-te o meu coração, dou-te a minha alma. Pra ti eu viverei, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar. A ti eu louvarei, louvarei, louvarei a ti eu louvarei, somente a ti louvarei, louvarei a ti eu te amarei, 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 Senhor, a ti eu amarei, 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 a ti eu amarei. Ó Deus, é de todo o nosso coração, nós vamos te amar todos os dias da nossa vida. Nós pedimos, ó Deus, que abra os olhos do nosso entendimento para a nossa chamada, para que nenhum de nós perca tempo com coisas, com pessoas fora da nossa chamada. Ilumine os olhos do nosso entendimento para a sobre-excelente grandeza do Teu poder que já está sobre nós. Nós possamos saber a autoridade e o poder do alto que já está dentro de cada um de nós. Amém e amém. Glória a Deus. Então estamos aqui hoje juntos, mais uma vez, nesse programa de Lutar até Vencer. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. E eu queria falar sobre um tema na área financeira, na primeira parte sim, do nosso programa, não é? Que é sobre como vencer na área financeira e explicar que essa vitória depende do nosso coração. Então, a mensagem de hoje ela é baseada no livro Segredos de Finanças, do apóstolo Jorge Tadeu. E nesse livro o apóstolo ensina muitas coisas, ensina muitos segredos para se vencer na área financeira. E nós temos aqui aprendido ao longo das semanas que tudo no reino de Deus é como o homem que lança semente na terra. As nossas palavras são sementes, as nossas ações e nosso dinheiro também é uma semente. E quando o agricultor vai plantar, o sucesso, a colheita grande, farta, abundante, não depende apenas da semente. Claro que depende da semente, mas também depende do solo. Quando o solo tem os nutrientes certos, quando o solo está bem adubado, a semente, quando ela entra no solo, ela consegue crescer e ela consegue produzir frutos. E
no nosso caso, na vida financeira, o solo é o nosso coração. Coração bem tratado, bem adubado, com a palavra de Deus, ele também produz resultados na nossa vida. Lá em Marcos 4, 26, né, diz que tudo no reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. E eu queria abrir junto com você agora Provérbios capítulo 4, não sei se você consegue abrir. Provérbios capítulo 4, no versículo 23. Provérbios 4, aqui tá fugindo. E diz bem assim, Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, sobre tudo aquilo que nós guardamos, e guardamos muita coisa, né? Guardamos roupas, guardamos móveis, guardamos certificados de curso, guardamos documentos, guardamos tantas coisas, mas Deus fala sobre tudo aquilo que nós devemos guardar. O mais importante é guardar o nosso coração, porque é do nosso coração que vai sair essa da vida. Se nosso coração for bom, o fruto vai ser bom. Mas quando o coração tá azedo, o fruto também termina por ser azedo. E é mega importante, então, guardarmos o nosso coração. Lá em Marcos, capítulo 4, nós não vamos abrir, mas lá no versículo 14, fala sobre uma parábola. Diz que um homem saiu para semear. E a semente caiu numa terra, não vingou, a outra tem espinhos, várias coisas. Mas teve uma semente que caiu numa boa terra. Numa boa terra quer dizer que caiu num bom coração. Quando a palavra de Deus ela cai num bom coração aberto, livre, ela produz fruto. Mas aquela semente do bom solo, uma produziu a 30 vezes, outra produziu 60 vezes e outra foi 100 vezes para um. Ou seja, a mesma semente, ela pode produzir frutos diferentes, quantidades diferentes, dependendo do solo. Pode multiplicar a 30, a 60 e até 100 vezes por um. Quer dizer que o nosso trabalho, o nosso esforço, ele pode produzir mais frutos ou menos frutos. Depende muito do nosso coração. E na área financeira é a mesma coisa, né? Quando nós honramos a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, são sementes que nós trazemos, não é para a igreja, são sementes, ofertas que nós damos a Deus. E estas sementes elas podem produzir muitos frutos e vai produzir muito fruto na tua vida no nome de Jesus. E eu queria falar hoje aqui sobre a história de um jovem. Ele era rico, ele tinha dinheiro. E ele queria andar com Deus, ele queria Jesus, ele queria a salvação dele. Mas ele pensava que ele tinha o dinheiro. Mas na verdade era o dinheiro que o tinha. Ele estava preso, ele estava amarrado. E Jesus que queria abençoá-lo não conseguia, porque ele estava amarrado. Então, quando nós estamos no nosso coração livres de todas as amarras, temos nosso coração livre para servir a Deus, Deus consegue nos ajudar, consegue multiplicar as nossas sementes. E é o que nós vamos ver agora na Bíblia. Se você puder abrir sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, o versículo 17. E está escrito assim, né? Marcos 10, está aqui, 17. É a parábola do jovem rico e diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse-lhe: Por que me chamas bom? Ninguém há que seja bom, só um, que é Deus. E tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Agora repare bem, no versículo 21. E Jesus, olhando para ele, o amou. Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E Jesus olhando em redor, né?
Então, é engraçado, né? Porque esse jovem, ele entendia que Jesus era Deus. Entendia que Jesus era o Filho de Deus. E às vezes uma pessoa fica bem assim: eu sei que Deus existe. Eu acredito em Jesus, então basta. Não. Não é apenas acreditar em Jesus. É preciso ter algumas atitudes. É preciso andar com Deus, entregar a vida a Jesus. Se você está aí desse lado, acredita em Jesus, que Ele é o Filho de Deus, que morreu, foi ao inferno no nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia. Isso é o mais importante, não é? E a Bíblia diz: se eu acreditar no meu coração, eu falar com a minha boca, eu vou ser salvo. Então, é preciso acreditar? Sim. Mas também é preciso fazer uma oração de salvação, recebendo Jesus como Senhor e Salvador. E se você nunca fez essa oração, hoje, neste programa, vou te convidar daqui a pouco a fazer essa oração, entregando a tua vida a Jesus, a mudar de vida. E esse jovem que amava Deus, ele queria herdar a vida eterna. O que é que eu faço? E ele cumpriu os mandamentos, não adulterava, não matava, fazia uma série de coisas. E ele pensava: bem, já estou bem, eu já cumpri os pré-requisitos. Aí Jesus foi lá e disse: olha, falta uma coisa. Não é que falta 10 coisas, 20, 50, era só uma coisa. Vai lá, pega o dinheiro que você tem e dá aos pobres. E Jesus disse aquilo para ele, não era porque Jesus queria vê-lo pobre, mas Jesus queria vê-lo livre, vê-lo liberto. E ele falou: isso eu não consigo, isso eu não posso. Aquilo que Jesus nos pede e nós não conseguimos dar a Deus, e nós não conseguimos entregar a Deus, é algo que nos amarra, é algo que nos prende. Pode ser uma casa, pode ser um carro, pode ser o dinheiro, pode ser um filho. Não precisa ser algo monetário, algo financeiro. Mas aquilo que eu não consigo dar para Jesus é aquilo que me prende, aquilo que me amarra. E essa coisa que me amarra estraga o coração, estraga o solo. E aquela semente que poderia produzir muitos frutos, 100 vezes por um, não está produzindo, porque há ervas daninhas ali no coração, há coisas que estragam. Então, cada um tem que se analisar. Se há coisas na tua vida que amarram o teu coração, se há coisas na vida que te prendem, decide largar isso. Decida ficar livre para servir a Deus e para andar com Deus. Na área financeira, como é que eu venço, não é? Eu venço semeando primeiro para colher depois. Semeando os meus dízimos, semeando as minhas ofertas, semeando com alegria no meu coração. E a cada oportunidade que eu tenho de semear, a cada oportunidade que eu tenho de entregar uma semente nas mãos de Deus, eu tenho que aproveitar. Porque ao fazer isso, eu estou vivendo de uma maneira diferente. Eu estou fazendo de Deus a minha fonte. Posso e devo continuar trabalhando, me esforçando, fazendo a minha parte. Mas a minha fonte não é o meu trabalho. Quem sabe você está aí um empresário. Quando você começa a dar a Deus os dízimos, as ofertas, você está dizendo para Deus que a empresa não é a tua fonte, mas que Deus é a tua fonte. Quem sabe você é bem sucedido, já tem um monte de conhecimento, um monte de coisa, mas se não é a empresa, os teus conhecimentos que são a tua fonte, mas Jesus que é a tua fonte. Esse mancebo rico não conseguiu seguir com Jesus. Nós até lemos aqui, não é? Que ele saiu pesaroso, ele saiu triste, porque ele não conseguia se desfazer daquilo. Mas preste atenção, como nós lemos, né? Jesus o amou. Aquela palavra foi para libertar aquele jovem. Aquela palavra não foi para prender. Aquela palavra foi para libertar. E é o que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade para se vencer na área financeira é quando nós começamos a dar a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós agora vamos cantar a música que diz bem assim: deixa a fé abrir o caminho. Deixa a tua fé agir. Deixa Jesus ir na frente, tua fé ir na frente. Se você está desse lado e tem um projeto especial, tem um alvo, tem um sonho, algo que você quer alcançar, gostaria de chegar lá, mas na tua capacidade não é possível, começa a andar na capacidade de Deus. Começa a andar na força de Deus. Como? Vivendo
pelo método de Deus, pelo sistema de Deus, que é de semear primeiro para colher depois. Não esteja amarrado ao dinheiro, não esteja amarrado a coisas, amarre-se a Jesus, fique firme em Jesus. E quando nós começamos a viver dessa maneira, a nossa vida faz assim um giro de 180 graus, muda radicalmente, porque tudo aquilo que nós fazemos começa a prosperar. Quem sabe você está aí, está me assistindo e fala: bispo, olha, eu faço tanta coisa, mas parece que a minha vida é um passo para frente, dois para trás. Parece que eu construo e vem alguma coisa, pá, vai tudo abaixo. E é claro que eu acredito nisso. Todo aquele que constrói a vida na areia, né, a casa na areia, a vida sem Jesus, é isso mesmo que acontece. Mas hoje é hora de mudar, é hora de mudar de lado, é hora de pular da bênção, é hora de andar com Deus, é hora de pular de Deus, de viver de sementes, de dízimos e de ofertas. Ninguém é obrigado a fazer isso, mas é você que escolhe o lado que quer ficar. O lado da bênção é o lado de Deus. E essa bênção vem quando a gente pratica a palavra de Deus. É hora de preparar uma semente, é hora de preparar uma oferta. Deixa a tua fé abrir um caminho para a mudança começar na tua vida. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que brilhe o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a palavra seja viva em ti habite. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que brilhe o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a palavra seja viva em ti habite. Que a palavra seja viva em ti habite. Que a palavra seja viva em ti habite. Ó Deus, agora no nome de Jesus, que receba agora esta semente que o teu povo hoje te entrega. Toda a gente hoje semeia, Senhor, porque acredita em Ti, nos Teus métodos. Eu declaro agora que estas sementes, elas vão produzir a 30, 60 e até 100 vezes por no nome de Jesus. Porque todo povo tem um coração limpo, tem um coração em Jesus. E por isso eu declaro agora a multiplicação sobrenatural. Amém e amém. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que brilhe o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a palavra seja viva em ti habite. A palavra de Deus, ela é viva e ela habita dentro dos nossos corações. E eu hoje queria começar a falar sobre uma série mega importante, que é sobre o avivamento. E as mensagens de hoje, né, e dos próximos programas também, vai ser baseada aqui nesse livro que tem um título Avivamento. Esse livro, ele é um resumo das campanhas de avivamento que o apóstolo Jorge Tadeu fez ao longo do último ano, né? Em várias igrejas Maná, por toda a parte do mundo. E ele é um resumo desse tema. E o avivamento é algo que é mesmo muito, muito importante. E eu hoje queria começar falando sobre esse tema e dizendo, não é, que muitas pessoas buscam as bênçãos de Deus, mas nós deveríamos buscar a presença de Deus, o abençoador. E muito crente, muitos evangélicos, né, conhece a Deus, mas conhece Deus de maneira superficial. É como um bebê. O bebê, quando nasce, conhece recém-nascido, né? Conhece o pai, conhece a mãe, mas ele conhece a mãe, reconhece pela voz, pelo cheiro. Ele não sabe, um bebê, ele, sei lá, de 8 meses, 9 meses, não sabe o nome da mãe, o nome do pai, não sabe o que a mãe faz da vida, mas sabe que é a mãe dele, sabe que é a mãe. E muito crente é assim, conhece o amor de Deus, mas de maneira superficial. E aqui nesse livro, né,
campanhas de avivamento, o apóstolo Jorge Tadeu explicou, né, a importância de nós aprendermos o que Deus gosta e o que Deus não gosta. E aprendermos o que Deus tolera e o que Deus não tolera. Porque muitas vezes nós, seres humanos, cristãos, evangélicos, toleramos o que Deus não tolera. E por outro lado, não toleramos o que Deus tolera. E a gente tem que alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Gostar do que Deus gosta e não gostar do que Deus não gosta. E eu queria começar abrindo a Bíblia em Mateus, capítulo 7, no versículo 21. Abri aqui a minha Bíblia, Mateus 7, no versículo 21. E diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos muitos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, né? Então, Jesus disse: apartai-vos de mim. Olha, vão para lá, fiquem longe de mim, vocês que praticam a iniquidade. E às vezes, né, a gente pensa assim, nós até já poderíamos abrir de novo, Mateus 7, eu vou até abrir aqui do livro, Mateus 7, 21. A gente pensa bem assim, né? Não toda gente vai entrar no céu, mas não. Jesus falou bem assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Ou seja, não é preciso apenas receber Jesus e ter Jesus assim, não. É preciso andar com Deus, é preciso fazer a vontade de Deus. No versículo 22 diz assim, não é? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, profetizamos, curamos, expulsamos demônios. Ou seja, eram pessoas que eram da igreja, estavam lá com Deus, serviam a Deus. Mas Jesus disse que nem todos vão entrar no céu. E no 23, Deus, né, explica o motivo. Lhes direi abertamente: apartai-vos, saiam de perto de mim, vocês que praticam a iniquidade, né? Então, aquele que vive a iniquidade, que vive desse estilo de vida, não é aquele que peca, não é? Porque pecar, todos nós pecamos. Não há só uma pessoa no mundo que não peque, seja assim perfeito, íntegro, assim a 100%. Não. Todos nós pecamos, todos nós erramos. Mas há pessoas que vivem no pecado. Que não importa se é pecado, se não é pecado, eu vivo assim, meu estilo de vida é assim que eu vivo e ninguém tem nada a ver com a minha vida. Pronto? Claro que ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém. Mas se a pessoa constrói uma vida de costas para Deus, do jeito que ela diz que é certo, que ela própria acha que é certo, ela, está na contramão de Deus. Iniquidade é aquilo que Deus detesta, aquilo que Deus abomina. E hoje eu queria falar, né, dando introdução a esse assunto, sobre o pecado original, sobre a iniquidade original, que o pecado original, algumas pessoas, né, pensam, foi a desobediência, Adão desobedeceu e tal. Claro que muita coisa começou ali. Mas o pecado original mesmo não foi esse. O pecado original não foi comer a maçã, que a Bíblia nem sequer fala de maçã. A Bíblia fala do fruto, do conhecimento do bem e do mal. Mas o fato lá de Adão e Eva comerem do fruto não foi exatamente o pecado. Aquilo foi uma consequência. Aquilo foi a consequência. O pecado original mesmo, o primeiro ato, foi quando Adão e Eva quiseram ser iguais a Deus. E para isso tiveram que então comer da árvore da ciência do bem e do mal. Vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 1, no versículo 16, e diz bem assim, não é? E Deus fez, Gênesis 1, 16. E fez Deus luminares para governar, e pôs Deus sobre as expansões dos céus para governar o dia e a noite. E viu Deus que tudo era bom. E ao quarto dia tal. Então Deus, quando ele começou a fazer as coisas, não é? Fez os céus, fez a terra e começou a criar as coisas. E agora, no capítulo 2, Gênesis 2, versículo 16.
E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Né? Então Deus falou: olha, pode comer de tudo, menos da árvore da ciência, do bem e do mal. Deus não falou de maçã, Deus não falou de outras coisas. Deus falou dessa árvore. E o pecado original foi quando o homem desejou ser igual a Deus. Ser como Deus é o mesmo pecado do diabo. O Lúcifer, quando foi feito, ele era um anjo de luz. Foi criado para adorar a Deus. Mas diz na Bíblia, não é? Que Lúcifer subiu vaidade no coração dele. E ele quis sentar ao lado do trono de Deus, acima das estrelas. E Deus expulsou do céu, o expulsou do paraíso, porque ele deixou entrar vaidade no coração dele. E foi esse mesmo tipo de espírito que o Lúcifer, né, que a serpente, foi lá e plantou no coração da Eva. E vamos abrir aqui agora em Gênesis 3. Agora vamos lá, um pouco mais para frente, né? Gênesis 3 diz assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então Deus deu um alerta: olha, Adão e Eva, não coma dessa árvore, não coma desse fruto, vai prejudicar a vocês, vai estragar. E o diabo foi lá: não, Eva, não tem mal nenhum, come. Deus não quer que você seja como eles, sabendo o mal, bem, vocês vão ser como Deus. E Adão e Eva, quando comeram, quando desobedeceram a Deus, eles ficaram mortos. Mas eles não ficaram mortos fisicamente, eles ficaram mortos espiritualmente. A morte física é quando o espírito deixa o corpo. É o que nós chamamos de morte, né? Todo mundo conhece como morte. Mas o espírito não morre, o espírito fica vivo. E o espírito pode passar a eternidade com Deus ou a eternidade longe de Deus. Adão e Eva estavam vivos fisicamente, mas o espírito ficou desconectado de Deus. Eles morreram, ficaram separados de Deus. E a pessoa, não é, faz dela o próprio Deus. Foi isso que Adão quis fazer. Quis fazer dele próprio Deus. A pessoa, quando pensa que ela própria é o centro do mundo, é o eu, é o vírus do eu. Eu posso, eu sei, eu quero, e vou fazer as coisas à minha maneira. Vou fazer as coisas do meu jeito. E aqui nesse livro do Avivamento, hoje, apenas uma introdução, o apóstolo ensina sobre esse vírus, o vírus do eu. Para Jesus Cristo ter o Senhor da nossa vida, o eu tem que morrer. Só pode haver um Deus na nossa vida, só pode haver um Deus no nosso coração, só pode haver alguém no trono do nosso coração. Ou sou eu, ou é Jesus. Quanto mais eu tiver de mim mesmo, menos cabe Jesus no meu coração. E quanto mais eu me esvazio de mim, mais Jesus pode entrar e encher o meu coração. Então, hoje, nessa introdução, não é? Eu quero encorajar você a mudar de direção, a buscar mais a Deus, andar mais com Deus, fazer de Deus a palavra final para a sua vida. Aquilo que Deus diz que é bom, é bom. Aquilo que Deus diz que gosta, a gente faz. E aquilo que Deus diz que não gosta, que abomina, a gente deixa de fazer. E começamos a pensar como Deus pensa. Essa mudança não acontece do dia para a noite, é algo que vai acontecendo, mas é algo que precisa começar nas nossas vidas. E eu queria já fazer intercessão, mas antes de intercedermos, eu queria fazer uma oração junto com você, para que Deus, Ele possa implantar os sonhos dEle, os alvos dEle no nosso coração, porque é tempo de avivamento, é tempo de estarmos mais próximos de Deus, mais longe do mundo, é tempo de nos aproximarmos da palavra. Jesus está voltando. A Bíblia não diz a data que Jesus irá voltar, não tem um dia, uma hora, mas a Bíblia fala dos sinais, que haveriam pestes, guerras, fomes, e nós temos visto todos estes sinais pela televisão, na internet,
tantas coisas nós temos visto, não é? Que está escrito lá em Apocalipse, que são sinais da volta de Jesus. E quando Jesus voltar, ele vem para resgatar a igreja, vem para resgatar você, para fazer uma nova Jerusalém, uma nova Israel. E para ir com Jesus, para estar salvo, não basta apenas estar na igreja, não basta apenas dizer sou evangélico. Não, é preciso deixar a iniquidade, é preciso deixar a velha vida para trás e viver uma nova vida com Jesus. É preciso matar o vírus do eu. Esse vírus do eu posso, eu sei, eu quero, é do meu jeito. Não, é do jeito de Deus, é do jeito que Deus ensina, do jeito que Deus diz. Então, fecha agora os teus olhos, não é? Ó Deus, é no nome de Jesus que eu trago agora, diante da tua presença, todas as pessoas que estão conosco, que estão nos assistindo. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor possa criar dentro de nós um coração puro, como está escrito lá no Salmo 51, ó Deus. Coração puro, um coração limpo, Deus, um espírito reto. Retira de dentro de nós toda iniquidade, toda maldade e coloca os teus desejos, os teus sonhos no nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos continuar a falar sobre esse tema nos próximos programas, mas se você quiser saber mais, quiser ler esse livro, você pode encontrá-lo na Igreja Manai mais próximo da tua casa, assim, em formato físico, formato digital, ou também pode encontrar no site da editora Curiacos. Esse livro está cheio de versículos bíblicos, está cheio de grandes verdades que vão mudar profundamente a tua vida. E o nosso programa já está quase chegando ao fim, nós temos ele com o tempo bem apertado, mas antes de nos despedir, eu gostaria de orar por você, eu gostaria de interceder. E nós vamos começar a nossa intercessão de hoje cantando a música que diz assim, se começarmos a orar. E acredite, há muito poder na oração de um justo. Muitas pessoas nos enviaram seus pedidos de oração e nós já vamos orar por você que enviou seu pedido de oração, para que Deus possa abrir caminho onde não há caminho. Se começarmos a orar, este templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Elias orou e o fogo desceu, Dai glória a Deus, Josué orou e o sol parou. Se começarmos a orar, este templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Elias orou e o fogo desceu. Dai glória a Deus, Josué orou e o sol parou. Elias orou e o fogo desceu. Dai glória a Deus, Josué orou e o sol parou. Ó Deus, agora no nome de Jesus, que eu trago diante da tua presença todas as pessoas mencionadas aqui no Espírito de oração. E eu declaro agora, Deus, a tua palavra sobre eles, que eles habitam, Senhor, no teu esconderijo. É a tua sombra que eles descansam, nenhum mal lhes sucede, nem praga alguma vai chegar às suas casas. Porque nós acreditamos, ó Deus, que o Senhor já deu ordens aos teus anjos para os guardarem, para os protegerem em todos os seus caminhos, no nome de Jesus. Eu declaro agora que todos aqueles, Senhor, que pediram oração na área da saúde, eu falo a tua palavra, que pelas pisaduras de Jesus, eles estão curados agora no nome de Jesus. No nome de Jesus. Que tu és o Deus que supre todas as necessidades financeiras do teu povo, as necessidades emocionais, no nome de Jesus. E como eu não sei, Senhor, orar como convém, eu oro agora no Espírito por todos estes pedidos de oração, por todas estas famílias que aqui foram mencionadas. Amém. Agora aponte o dedo para baixo, diga assim comigo: Satanás, está escrito, toda ferramenta preparada contra a minha vida não prospera. E toda língua que se levantou contra mim em juízo, eu condeno agora, no nome de Jesus, em nome de Jesus.
Amém. E agora eu oro, ó Deus, dou ordens agora aos teus anjos que vão no mundo do espírito e que libertem todas as pessoas que estão aqui mencionadas. Lutem pelas suas famílias, que liberem agora dinheiro que estavam amarrados, que lutem agora contra toda doença e que libertem agora todo o povo, no nome de Jesus. Amém e amém. Se começarmos a orar, este templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Elias orou e o fogo desceu. Dai glória a Deus. Josué orou e o sol parou. Se começarmos a orar, se começarmos a orar, este templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Elias orou e o fogo desceu. Dai glória a Deus. Josué orou e o sol parou. E a oração mais importante para você que está aqui conosco hoje pela primeira vez é a oração da salvação. É quando a gente decide abrir o nosso coração para Jesus entrar. Deixamos Ele sentar no trono na nossa vida. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus para morrer em nosso lugar. Hoje, Deus te chama para uma vida nova, uma vida com Jesus. Ouve agora essa música, que hoje Deus te chama para fazer parte da família dele. Tu que me estás a ouvir, põe os olhos em Jesus e convida-o a entrar. Vem receber da sua mão tudo que Ele já fez por ti. Só precisas aceitar. Jesus jamais te rejeitará. Ele estende a sua mão. Eis que está pronto para entrar. Toda a vida vais andar com Ele no coração. O caminho para o reino do amor é Jesus o Salvador. É Jesus, é o Senhor, é Jesus. Oh, vem a salvação, vem a Jesus, vem a Jesus. Oh, vem a salvação. Jesus jamais te rejeitará. Ele estende a sua mão. Eis que está pronto para entrar. Toda a vida vais andar com Ele no coração. Jesus jamais te vai rejeitar. Ele sempre estende a mão. Não importa como a gente está chegando. Não importa como vamos começar a nossa caminhada com Deus. O que importa é como vamos terminar. Por isso, se você está aí desse lado e diz: bispo, eu quero mesmo Jesus. Eu quero a mudança de vida. Eu quero andar com Deus. Feche os teus olhos agora mesmo. Diz assim comigo: Senhor Jesus, eu hoje venho à tua presença. Eu admito os meus erros. Eu confesso os meus pecados. É de livre vontade que eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Pela fé, eu tomo posse da minha salvação. Amém e amém. Quero dar os parabéns a você que fez essa oração hoje pela primeira vez. Por fora não mudou nada, mas por dentro mudou muita coisa. Deus tirou um espírito, a natureza do pecado, colocou a natureza de Filho de Deus.
você agora faz parte da família de Deus. Seja muito bem-vindo à família de Deus, à Igreja Maná. Você vai ver que dia após dia a sua vida vai mudando para melhor. Nós aqui da Igreja Maná, da TV Maná Brasil, gostaríamos muito de te conhecer. Se for possível, mande uma mensagem no WhatsApp, mensagem de texto. Olha, olá, meu nome é Patrícia, é Maria. Estou aqui hoje, falo da cidade tal. E nós queremos te ajudar, queremos te acompanhar nessa nova caminhada com Deus. E eu queria dar 2 conselhos para terminar. O primeiro deles é ler a Bíblia, que é a palavra de Deus. Pode ser em formato papel ou em digital, coloca no telefone, coloca no tablet, para você conhecer mais a Deus, conhecer a palavra de Deus. E o segundo conselho é: venha à Igreja Maná, mais perto aí da tua casa, ou então nos acompanhe aqui, continue conosco aqui na TV Maná Brasil. Vai ser um prazer tê-lo aqui conosco todas as semanas. Então, por hoje é só. Queria me despedir de todos vocês. Um grande abraço. Deus abençoe e nos encontramos no próximo Lutar até Vencer. Um grande abraço e tchau, tchau. Até a próxima. Vem servir a Deus, vem colaborar, ser um servo de Deus, um mordomo fiel. Vem participar na batalha final, unidos a Jesus. Nós vou servir a Deus, vou servir a Deus, vou colaborar, ser um servo de Deus, um mordomo fiel. Vou participar na batalha final, unidos a Jesus. Nós achei a pérola, achei a pérola mais cara, a de maior valor. Deixei tudo quanto eu tinha por amor ao meu Senhor. Assim falou Jesus: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome. Vem servir a Deus, vem servir a Deus, vem colaborar, ser um servo